E aí, qual é? Bom, saiu o trailer da nova Nelbaca. E olha só, o trailer tem lore. Então você quer que eu de lore? Ah, não. Não, porque geralmente a lore, a pessoa que faz o youtuber costuma comentar mais no debut dela. Então por isso é meio ruim fazer um vídeo só com o trailer. Então o vídeo de lore dela vai sair depois que ter o debut e tudo mais. E eu acho que vou reagir o debut em live, possivelmente, talvez. Possivelmente sim, então, quem quiser me acompanhar em live pra ver a live do debut dela, Twitch, eu tenho um canal lá e tá aqui na descrição sempre, então quem quiser. Mas voltando aqui, esse não é um vídeo de lore, mas sim eu vou comentar um pouco sobre a lore dela e outras coisas legais do trailer, que é meio que destrinchar esse trailer pra gente comentar um pouco sobre ele. Primeiramente, geral que eu queria de pirata, porque aparentemente não é uma pirata clássica. Quem esperava uma Marne BR não vai ter isso, aparentemente ela não é pirata. Ela é mais Chunibyo com gangue que inclui um pouco de pirata. É aquele negócio, ela em si não é realmente uma pirata, mas parece que a gangue dela, gosta da coisa de pirata como símbolo para representar a gangue. Então daqui a gente já viu que ela tem uma imagem mostrando o tapa-olho dela, que mostra meio que essa parte aqui do rosto, dos olhos e tudo mais, e que mostra que o tapa-olho dela tem a Jolly Roger do bando dela. Não só isso, como o nome dela e o nome do trailer leva a entender que ser uma pirata clássica, mas não é o caso. Porque, no trailer tá a pirata e o Leviatã, e o nome dela é Eveline Teach. E Teach, pra quem não sabe, é um dos nomes do Barba Negra. E obviamente não o Barba Negra de One Piece, sim o verdadeiro Barba Negra, o Edward Teach. Que todo mundo conhece, que é uma parte da história, sei lá o que, tem muita coisa envolvendo ele ser um cara muito importante pra pirataria e tudo mais, e que várias obras citaram a existência dele. Então, One Piece só mais uma dessas de várias que citaram Barba Negra. E, curiosidade, na vida real, o bando Barba Negra não durou muito tempo, não. Ele começou a como pirata em 1716 e morreu 2 anos depois, 1718. Então, o reinado do terror da Barba Negra durou apenas 2 anos no mundo real, o que é muito pouco tempo. O que também mostra o quanto o cara é um pirata realmente barra pesada, porque em 2 anos ele fez o nome dele virar histórico, então realmente o cara era brabo. Mas voltando aqui, a Evelyn, obviamente, como eu falei, o nome dela e o trailer também entendem que é uma pirata clássica. Mas já a primeira cena desmente isso, mostra uma cidade gigantesca e ela falou que nasceu na cidade, uma cidade grande. Então ela ser uma pirata clássica, classicona mesmo, tá bem longe da realidade. Opinião honesta, achei uma decisão curiosa de fazer ela não ser uma pirata real, sabe? Tipo, o Vitor não precisa se preocupar em ser um pirata real, então eles realmente decidiram não ser e fazer uma coisa mais gangster por algum motivo. E é interessante e curioso isso. Porque, tipo, o Raviel tá no mundo moderno agora, mas ele era um ladrão de tumbas. Ele sempre foi um ladrão de tumbas até viver agora no mundo atual. O Toshi é o Miyuoni, o Dante é o Guardião do Brasil e a Iris é uma Kitsune. Todos eles são realmente o que eles dizem ser. Já a Evelyn é meio que mais ou menos. É pirata? No padrão clássico, não. Mas talvez a gangue dela tenha uma coisa de pirata, então ela se chama de pirata. Aparentemente é isso. E isso meio que fortalece a ideia dela ser uma Chunibyo louquinha. Pra quem não sabe o que é uma Chunibyo, em japonês é um termo usado pra quem tem uma desilusão da oitava série. É aquele clássico, moleque que viu anime, que era o boneco de anime, ou coisa desse tipo, sabe? Tá, não é só isso, mas esse termo é usado pra desilusões da adolescência. Coisa que você sabe que você não vai conseguir fazer, mas você sonha que você vai conseguir, ou você se ilude achando que vai conseguir fazer esse tipo de coisa. Tanto no Brasil isso é mais associado, por exemplo, a criança jogador de futebol, uma coisa do tipo. Você sabe que muita gente não é boa bastante pra ser, mas tem essa ilusão de querer ser. Mesmo se o cara for um pé de breque desgraçado que não consegue acertar uma bola no gol. Mas o sonho e a ilusão de ser jogador de futebol tá lá nele. Então uma coisa bem comum na adolescência / pré-adolescência. Bom, no caso da Evelyn, ela obviamente tem isso com ser e querer se tornar uma pirata. Obviamente, nos dias modernos e onde ela mora, é meio que muito difícil, não impossível, ela ser uma pirata. Mas ela obviamente ainda gosta de temática e queria poder agir como uma. Então por isso ela tem a Jolly Roger, ela usa um tapa-olho e tudo mais, tudo ligado a querer ser uma pirata moderna. O Chunibyo dela é basicamente todo voltado a pirata, por isso que sim, ela é uma menina com Chunibyo bem louquinha. Por exemplo, comparado com uma outra menina com Chunibyo em uma obra famosa, a gente tem a ficha do Genshin Impact. O Chunibyo da Ficho é querer ser e se tornar uma princesa que ela leu em um livro. E possivelmente com a Evelyn foi uma coisa com uma pirata famosa que ela leu em algum livro. Ela gostou dela e queria ser como essa pirata. E ok, isso abre talvez o nome real da personagem não ser Evelyn, ser só o nome da personagem que ela gostou, mas isso é um talvez bem grande e uma teoria bem provável que eu vou deixar aqui do lado.
Não acho que é isso, mas a possibilidade existe. Sendo de inspiração agora para personalidade e aparência, o que a gente pode ver é, pela voz e como ela fala, que ela parece uma pessoa bem tranquila e calma. E sim, quando eu penso em calma no caso dela e em outros casos, eu costumo pensar na frase do Thor pro Kratos: você é uma pessoa calma e racional? E no caso dela, essa frase é realmente válida, porque a gente sabe que, em teoria, ela tem uma voz e um estilo bem calmo. Porém, ao mesmo tempo, ela é líder de uma gangue e já invadiu um museu. Então de um lado ela parece uma pessoa bem calma, bem amigável, bem, sabe, pra cima e que quer ajudar a galera ao redor dela. O que aparece uma pessoa bem gentil e amável e também muito boa amiga e companheira. Mas também parece meio que impor um pouco a força de algumas coisas. Por exemplo, na apresentação dela, ela meio que força a gente a assumir a tripulação. Não é uma forçação muito forte, mas meio que ela entendeu que a gente é meio que obrigado a se unir à tripulação dela. Em resumo, ela meio que diz: eu bato em quem te atormentou e você é meu bando, uma coisa meio assim, sabe? O que mostra que pra ela a violência não é a resposta, é a pergunta. A resposta é sim. Então ela tem um lado gentil e amável? Tem, mas também tem esse lado meio eu vou descer porrada em quem tá na minha frente e é isso aí. O que é cômico e é uma vibe que ainda não temos na Neubaka. Então sim, tem uma pessoa que consegue dar calma e tranquilidade eu vou te descer a porrada em aparentemente poucos segundos, ainda mantendo a calma e a tranquilidade, mesmo que descer a porrada em alguém, é realmente uma vibe bem diferenciada. Já em questão de design, vou analisar aqui apenas a silhueta, a dela sai depois, e obviamente depois eu faço um vídeo falando disso. Pelo que vi na silhueta do trailer, parece uma mulher relativamente alta, algo entre 1,66, 67 a 1,70. Talvez até 1,72, 73, mais ou menos por aí, essa faixa de altura de 1,66 a 1,73. O cabelo, como podemos ver, é bem longo e sabendo que ela vai ter olhos verdes e cabelo rosa. E outra coisa é que aparentemente ela não é uma placa igual a Ares. E sim, eu posso zoar isso porque a própria Ares sabe que ela é uma placa e ela zoou sobre isso. Mas a Evelyn não vai ser nada colossal ou gigantesco, mas nada pequeno, já que é uma coisa bem média. Já em questão de roupa, nós temos um shorts relativamente curto, que vai até mais ou menos próximo do joelho, com possivelmente um sapato que lê um salto alto. Já em questão de camisa, se a camisa dela é curta e para meio que um pouco abaixo do peito, ou se a camisa dela é comprida e meio que tem um detalhe acima do peito. Porque dá pra ver que tem uma espécie de bordado aqui, mas não dá pra saber se a camisa dela é comprida, tem aquele detalhe, ou se a camisa dela é curta e para ali. Mas eu queria ser curta, afinal ela é uma delinquente. Em geral, esse tipo de pessoa e personagem é tratado usando roupas que são mal vistas ou tidas como estranhas pelos outros. Por exemplo, a japonesa costuma mostrar os delinquentes japoneses só usando um casaco e não tendo nenhuma camisa por baixo. Um bom comparativo em design no mundo VTuber é a Kison. A Kison tem esse estilo de roupa, ela não usa uma blusa, ela usa umas faixas no peito e usa um casaco, o que é um tipo de roupa como delinquentes gangsters japonesas. Tudo bem que para o Brasil, shorts curto e camisa curta não é lá grande coisa, é meio que padrão porque nosso país é um inferno de quente. Então pra gente, roupa curta não é nada demais, sendo bem honesto. Indo agora para o design do Leviatã, ele não parece muito ser ou ter a aparência do Leviatã judaico-cristão. Porque, pra quem não sabe, o Leviatã é uma criatura judaico-cristã referida a vários textos bíblicos, sendo geralmente o oposto do Behemoth. O Behemoth é uma criatura gigante da terra e o Leviatã é uma criatura gigante das águas. E em geral, a descrição dele varia entre algo como uma baleia, um dragão gigante ou uma serpente marítima colossal. O que aparentemente não parece muito com o Leviatã que aparece no trailer da Evelyn. Se eu fosse dizer pela silhueta que temos, esse Leviatã parece muito mais uma mistura de lula, polvo e um ser humano. O que lembra muito mais uma ideia meio Cthulhu ou também uma ideia meio Kraken. Tudo bem que sim, ele pode ser uma coisa meio David Jones e misturar vários animais marítimos. Especialmente grandes predadores, como por exemplo os mais claros que temos, os tubarões. Mas pela silhueta não dá pra saber muito como ele vai ser. O que eu falei aqui é uma grande especulação de animais que ele pode misturar, mas certeza mesmo não temos nenhuma. Mas agora, finalmente, eu vou falar da lore e honestamente, eu tenho algumas críticas a essa lore. Não que ela seja ruim, afinal sabemos o básico dela, não dá pra aprofundar muito como a lore dela realmente é. Tipo, não sabemos detalhes que podem fazer a lore ficar mais interessante e realmente se tornar uma coisa mais atrativa. E lembrando aqui o que eu sempre falo, lore de VTuber não é o que mais importa, na verdade é o que menos importa. O que mais importa é o VTuber, o modelo e a pessoa por trás dele. Uma pessoa com um modelo legal, uma personalidade bacana vai fazer sucesso, a lore é meio que um extra. Um exemplo é a Corone, uma das maiores VTubers do mundo, tem a lore dela basicamente cachorrinho de padaria que faz live. Quando eu falo que lore não é o que mais importa, eu me refiro a isso. Uma lore pode ser super simples e básica, e o que importa mais é o modelo e a pessoa. A lore é meio que só um extra.
Mas eu, como amante de roteiro e escrita narrativa, vou falar aqui, eu tô sendo o chatão do roteiro. Então se você falar, isso não importa, é só um detalhezinho ou isso e aquilo, tu tem razão. Eu tô sendo aqui chato aqui mesmo porque eu sou esse cara de roteiro. Mas, como eu sempre falo, lore é um detalhe menor ao grande todo dos VTuber. Agora, indo à minha crítica, eu achei a lore da Evelyn muito parecida com a lore do Raviel. A estrutura básica da lore do Karim e dela é praticamente a mesma. Uma pessoa de moral questionável, no caso do Raviel, um ladrão de tumbas, no caso dela, uma gangster, invade um local hiperseguro, no caso do Raviel, uma pirâmide, no caso dela, um museu, obtém um colar místico com poderes especiais. É o que eu falei, a lore é basicamente a mesma. Há umas batidas diferentes aqui e ali, como ela é contada? O Raviel conta dele como uma coisa mais mitológica, sabe? Como se fosse um conto de alguém do passado, afinal é o que ele é. Tanto é que o vídeo lore dele é bastante uma ideia Indiana Jones. Enquanto a Evelyn conta o lore dela como uma coisa mais introspectiva, parecendo muito mais ela escrevendo um diário dela. Ela comentava entediada e meio que esse tédio levou ela a roubar o colar, enquanto o Raviel entrou na pirâmide para roubar a tumba, afinal ele é um ladrão de tumbas. Então sim, os motivos são diferentes, mas o ato é o mesmo e o resultado final é parecido. Tudo bem que a Evelyn não vai de Vasco igual o Raviel, mas ambos conseguem basicamente um stand e os poderes ligados a esse colar. E ambos terem especificamente um colar também faz ficar ainda mais parecido. O que sim dá a essa lore um ar de repetição. Ela num vácuo, ela é boa, mas quando você tem antes dela o Raviel, você olhe para, mano, é a mesma história. E realmente, em questão de base de lore, é muito parecida. E aí que tá, eu não acho que isso, em essência, é particularmente ruim, mas eu acho que faltou umas coisas pra tirar essa ideia de, nossa, que parecido, parece uma repetição, e mudar pra um caramba, que da hora. O que eu quero dizer com isso? Bom, vamos lá, tivemos em seguida 2 pessoas com colares que têm criaturas mágicas dentro deles e que chamaram essas pessoas. Porque, vamos lá, uma vez essa história, ok, 2 vezes, já dá pra definir que talvez a gente tenha começado a ver um padrão dos futuros youtubers da Neobaca terem essa ideia de colar mágico. Porque 2 seguidos usarem a mesma temática parece que é uma ideia que eles querem levar pra meio que, entre aspas, uma geração nova. Porque, pra quem não sabe, as Instagrams lá fora costumam trazer VTubers em um sistema de geração. Um bom exemplo disso é a Hololive. A Hololive English traz gerações com uma temática similar entre elas. Porque, em teoria, essas VTubers têm uma lore unificada. Um bom exemplo disso é a Hololive Myth, em que todas as personagens são baseadas em mitologia. E elas têm uma lore unificada, que talvez possa ser aqui num vídeo futuro falando delas, mas só avisando que sim, há uma lore que junta as 5. E parece que é uma ideia típica na Neobaca do Brasil, só que ao invés de ser uma geração inteira, é uma coisa mais um de cada vez. O que sim, eu acho que é uma ideia boa, porém, para funcionar realmente precisa de um pouquinho mais de preparo. Tá lembrando aqui, para funcionar a questão de história, em questão de mercado vai funcionar. É a Neobaca, os caras são gigantescos, e os youtubers que entraram na Neobaca já vão ter sucesso, isso é fato. É tipo a Hololive, se você entrou na Hololive, parabéns, seu VTuber vai fazer sucesso, é isso aí. Como eu falei várias vezes, atualmente sim, a Neobaca é a Hololive brasileira. Por exemplo, a Evelyn já tem 20 mil inscritos, e nem sequer lançou uma live, então só de ser Neobaca você tem um pouco de hype. Mas eu acho que sim, com mais preparo, o hype que a Evelyn já tem poderia ter sido sim muito maior e até mesmo hypar possíveis VTubers futuros. Como eu lhe falo, colocando um pouco antes da estreia dela um pequeno trailer em todo esse conceito de colares mágicos. Imagina comigo o hype, lança esse trailer falando, tem X colares mágicos com tal habilidade, e você conhece um VTuber, mas vai ter mais outro com essa temática. Honestamente, dependendo da execução, poderia sim ser uma coisa bem hype. Vou dar o exemplo do que eu faria. Eu colocaria uma média de 5 a 6 VTubers, cada um tendo um colar que representasse um plano existencial. Então, no caso, o Raviel seria o plano da morte, a Evelyn seria o oceano, depois teria alguém que seria a terra, outra pessoa que seria o céu, e outra pessoa que possivelmente seria ou o paraíso ou o mundo tecnológico. Mas a base seria essa, cada um representar um plano existencial. Isso é o que eu faria, não sei o que a Neobaca vai fazer, mas essa é a ideia que eu teria e seguiria. Pode ser que seja um caminho meio tipo, cada um representar uma era, ou cada um representar uma cidade antiga do passado, que é importante. Tipo, Raviel ser o Egito, a Evelyn ser a suposta Atlantis e coisas do tipo, sabe? São caminhos possíveis e que podem sim gerar VTubers muito maneiros.
Mas é o que eu falei, a lore da Evelyn num vácuo não é ruim, longe disso, e mesmo com o Raviel, a lore não é ruim por ser. A lore, na verdade, é muito boa. O que acontece é que ela tem um ar repetitivo por ter o Raviel antes dela. E, com esse preparo, antes de lançar ela, talvez não teria esse ar repetitivo, e sim o ar de, então ela é a dona de tal colar, e uma coisa mais hype pra ela e pros futuros youtubers. E eu sei, como eu falei antes, é um detalhezinho pequeno, e é um detalhe que honestamente não é lá muito relevante, mas é uma coisa que eu acho que sim, poderia gerar um hype muito maior pra ela e pra youtubers futuros. Mas no geral é isso. Eu tô bem animado pra Evelyn, quero muito ver como é que ela vai ser, e talvez eu faça uma live reagindo ao debut dela. Lembrando, faz live na roxinho, o link tá na descrição, quem quiser acompanhar, vou fazer talvez essa live dia 25. Muito provavelmente sim, essa live vai rolar, então se quiser dê uma olhada na Twitch. E sim, possivelmente vamos ter um debut bem legal e bem maneiro. E vamos ter finalmente nossa waifu pirata barra gangster barra louquinha da Nelbaka. E corrigir que por hoje, bom, isso é só. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, tentando mudar um pouco o conteúdo aqui do canal, então vai ser bom ter uma galera apoiando agora. Compartilhe o vídeo e se quiserem, por favor, comente aqui embaixo. Eu também tenho a Twitch, o canal de cortes e também tenho o Twitter, então se quiser, me sigam lá. Todos os links, não só para as minhas redes, como para as redes dos VTubers, estão todos aqui embaixo. Agora aqui tem um vídeo antigo meu, um vídeo do canal de cortes, se gostarem, por favor, deem uma olhada, são bem legais. Então, por favor, apoia aí. E bom, por hoje isso é só e até a próxima. Falou!